Diferente do que eu imaginava, o Dorival veio com uma formação muito mais parecida do que a gente estava acostumado na seleção. Independente do Wanderson ser um lateral mais de profundidade, a gente viu ele na base da jogada, fazendo a saída de 3 tal qual o Danilo. Era o Wanderson, mas a gente podia imaginar que era o Danilo ali. E o Gerson, ao invés de ser a dupla do Bruno Guimarães, tal qual o Paquetá foi dupla do André no outro jogo, ele jogou o Gerson pro entrelinhas. Mas o Dorival tinha um plano. Os primeiros 30 minutos de Brasil e Peru foram 30 minutos muito estudados, para não falar muito chatos. O Brasil tinha dificuldade para encontrar os espaços e furar a defesa peruana. O time comandado pelo Jorge Fossati marcava num 5-4-1 e tirava todos os espaços pro Brasil construir. E o Bruno Guimarães não foi lá aquele volante criativo, pelo menos nos primeiros 30 minutos, como o Paquetá conseguiu ser nos primeiros 30 minutos contra o Chile, porque os espaços eram diferentes. Quando o Brasil entendeu por onde prosseguir, o Bruno Guimarães cresceu e pra mim foi o melhor no jogo. A gente viu o Brasil nesse início de jogo tentando construir muitas vezes por fora, tentando encontrar ou o Abner, que era um ponta na fase ofensiva, ou o Savinho pelo lado direito. O problema é que quando a bola chegava lá, eles nunca estavam sozinhos. Nunca era aquele 1 contra 1 do ponta contra o lateral. Pelo fato do Peru se defender numa linha de 5, o lateral sempre tinha a cobertura de um dos zagueiros. Além disso, o ponta por aquele lado costumava ajudar na cobertura. Então não era raro a gente ver o Savinho contra 1, 2, 3, sem facilidade para driblar, como a gente viu em outros cenários. E aqui eu acho que o Dorival podia ter sido um pouquinho mais ousado. Contra o time com o pior ataque das eliminatórias, eu não via necessidade de manter 4 jogadores durante todo o momento lá embaixo. O Wanderson, que tem essa característica de ultrapassagem ou pelo menos de ocupação no campo de ataque, podia avançar um pouco e segurar o ponta peruano. O Gerson por dentro seguraria o zagueiro e aí sim, o Savinho estaria no 1 contra 1 contra o lateral Marcos Lopes por ali. Então a gente vê que nem tudo é sobre gerar superioridade. Às vezes uma igualdade numérica com outro tipo de vantagem, como a vantagem do drible, já seria o suficiente para o Brasil tentar quebrar mais eficientemente a defesa peruana. Além disso, o espaço por dentro era muito escasso. O Bruno Guimarães conduzia, até tinha espaço para construir na base da jogada, mas chegar no entrelinhas, chegar entre as duas linhas do Peru, a linha de 5 e a linha de 4, era muito difícil. Isso porque por ali o Brasil ocupava aquele setor com basicamente 4 jogadores. O Gerson pela direita, o Rodrigo, que era um ponta que saía de fora e ia jogar por dentro, pela esquerda, o Rafinha de camisa 10 e o Igor Jesus de 9 como referência na frente. O problema é que quando essa bola entrava no entrelinhas, um dos zagueiros já sempre saltava no portador para impedir que ele girasse. Bola no Rafinha, um dos zagueiros ia saltar. Bola no Rodrigo, o zagueiro ia saltar e impedir o Brasil de construir por ali. O Brasil girava e não encontrava efetivamente esse espaço. E é interessante como o Peru montava essa linha de 5 muitas vezes numa diagonal, porque quando a bola entrava no lado, sempre tinha um jogador ao lado, mas um pouquinho atrás para oferecer essa cobertura. Em resumo, não dava para construir por fora porque o Peru colocava muitos jogadores por ali. Não dava para construir por dentro porque o Peru também colocava muitos jogadores por ali. O que a gente faz então? O que a gente faz? Você chegou até aqui, é hora de dar o like e se inscrever no canal, pô. Brincadeiras à parte, nesse sentido eu até gostei da postura do Dorival de colocar o Gerson como esse meia. Não tinha tanta necessidade de ter jogadores na base demais para construir. Talvez eu até gostaria de ter visto o Wanderson e o Magalhães construindo um pouquinho mais do lado do Bruno Guimarães, mas a ideia dele era povoar também o entrelinhas para justamente atrair muitas vezes a marcação e tentar explorar as costas. Ter um jogador a mais por ali, principalmente com essa linha de defesa do Peru saltando tanto, ia ser muito importante para atrair e explorar o espaço, e é justamente o que acontece no lance do primeiro pênalti. O Rafinha baixa, ele sai de posição e traz consigo o zagueiro peruano. O Araújo percorre todo esse espaço e o que era uma linha de 5 do Peru fica com um buraco e torna praticamente uma linha de 4. Justamente nesse espaço, o Igor Jesus vai infiltrar e o Gerson, com uma bola longa muito precisa, vai encontrar ele dentro da área para gerar o primeiro pênalti. Rafinha bate muito bem o pênalti, 1-0 Brasil, e a partir daí é outro jogo. Não tinha mais por que o Peru ficar só num bloco médio e deixar que o Brasil chegasse. Ele precisava correr atrás do placar. A derrota, mesmo que por um gol, não era nada interessante. Então, por mais que em alguns momentos, quando se defendesse mais organizado, o Peru continuava se saindo bem, não cedendo esses espaços, o Peru precisava sair, entrar no campo do Brasil, e a partir disso ia ceder espaço para as transições. E justamente assim, aos 41 minutos, o Bruno Guimarães recupera essa bola e lança o Rodrigo. O Rodrigo vai ter espaço para entrar dentro da área e finalizar. Não sai muito bem como planejado, mas é uma palhinha de um espaço que poderia ser muito bem aproveitado. E se eu já tinha falado lá atrás dessa oportunidade do Brasil atrair para depois explorar as costas quando o Peru estava organizado, lembra desse outro padrão também, aproveitar as transições, recuperar e atacar muito rápido. Isso vai ser importante daqui a pouco. E isso nem demorou muito tempo para acontecer. O Rodrigo intercepta uma bola e solta o Rafinha. Campo aberto, Rafinha, Savinho, o Igor Jesus, todos atacando o espaço. Rafinha encontra um passe muito preciso pro Savinho entrar na área e aí sim sofreu o segundo pênalti. E por sinal, que pênalti bem batido. A gente fala que um pênalti tem 79% de chance de sair gol e pode ter certeza que o Rafinha transformou isso numa situação de 93% de chance de sair gol. O Galese acerta o lado, mas foi tão no canto e tão forte que era praticamente indefensável. E no jogo, outras chances foram sendo criadas também. Por mais que o Brasil tivesse muito essa dificuldade de romper as linhas do Peru, quando o Brasil ocupava o campo de ataque era muito eficiente. E aqui eu tenho que falar de quem pra mim foi o melhor jogador em campo. Bruno Guimarães. Além de qualificar muito essa saída, encontrar passes de ruptura
cobertura, conduzir muito bem, ele encontrou 2 bolas quando o Brasil estava mais ocupado, que pra mim foram muito importantes e podiam ter saído gols. A primeira no primeiro tempo, talvez na primeira grande chance do Brasil, quando ele vira o pé e encontra o Gerson na situação que depois o Rafinha vai colocar no travessão. E uma mais pro final do jogo, quando ele faz um movimento muito parecido. Com o Peru todo dentro da área, o Brasil atacando de frente, ele faz um drible e encontra o Wanderson na ultrapassagem. Talvez a melhor participação do Wanderson no jogo. Bola pra trás e o Igor Jesus quase marca o segundo dele nessa data FIFA. E aí nesse momento é importante dizer, aquele 5-4-1 que o Peru usava pra marcar o Brasil, nesse momento o Peru precisava pressionar um pouco mais alto e sai do 5-4-1 para um 5-3-2, justamente para ter mais jogadores lá em cima defensivamente. E isso basicamente abriu 3 possibilidades para o Brasil criar novas chances. Uma possibilidade era entrar no campo de ataque pelo lado do campo e depois centralizar e ocupar o campo de ataque. Eu queria ter visto o Brasil ter tido mais paciência para criar esse tipo de chance. O Brasil do Tite era especialista nisso. Um lance muito parecido, por exemplo, do que esse que eu acabei de mostrar com o Bruno Guimarães encontrando o Wanderson. Uma outra possibilidade era como no lance do primeiro gol. Você ter esses jogadores, o Rodrigo, o Rafinha, o Gerson, baixando para atrair os zagueiros e depois explorar nas costas dele, ou, por exemplo, atrair para soltar no ponto e o ponta ficar no 1 contra 1. E a terceira possibilidade era justamente convidar o Peru pro seu campo e depois encontrar o espaço pro contra-ataque. Se antes o Brasil não tinha encontrado ainda o melhor espaço para atacar, agora o jogo estava destravado e a goleada estava aberta pela frente. E é justamente o que vai acontecer aos 70 minutos. O Brasil faz aquela saída de 3 que a gente já tá acostumado, com o Magalhães na esquerda, Marquinhos centralizado e o Wanderson pelo lado direito. Só que com mais velocidade na circulação do que o habitual. E se nesse momento o Peru já não tinha mais 4 no meio, tinha 3, o Brasil acelera e consegue pegar o Peru no balanço defensivo. E aí vai procurar justamente o passe por dentro, no Gerson, o meio interior. E com isso, obviamente, o zagueiro peruano Callens vai perseguir o Gerson até o meio de campo. Se a linha defensiva antes era uma linha de 5, com o Callens saindo de posição, ela passa a ser uma linha de 4. Cenário perfeito para atacar a defesa. O Peru já tinha esse hábito de saltar em pressão, mas agora ele estava mais desesperado e o time estava menos bem coordenado. E a partir disso, depois do Gerson soltar um passe de volta pro Bruno Guimarães, ele vai encontrar o Luiz Henrique pela ponta. E agora já não tinha mais cobertura, era ele e o lateral Marcos Lopes. E o Luiz Henrique, vocês já sabem como é, né? Explosão e 1 contra 1 é com ele mesmo. Ele procura a linha de fundo e o Callens até tenta se recuperar, mas ali era ele e o Lopes. Ele chega no fundo e com o pé direito, a perna não dominante, vai encontrar um cruzamento perfeito. Depois do Brasil explorar muito bem essa atração e depois a bola nas costas da defesa, o Luiz Henrique vai soltar a bola na medida pro Andreas Pereira marcar um golaço. Se tinha 5% de chance de gols, depois saltou para 71% de chance com um voleio lindo. 3-0, seguindo a mesma cartilha do primeiro gol. E aqui, pelo menos pra mim, o Green já tava bem encaminhado. Eu fiz uma fezinha que era o seguinte: o Brasil tinha que ganhar o jogo, tinha que marcar no primeiro tempo, tinha que fazer mais de 2 gols e o Peru não podia fazer gol. Odd 3.66 na KTO, a casa de apostas parceira aqui do canal, e que com o meu cupom Felipe20 você consegue fazer o seu primeiro depósito com um bônus de 20%. A KTO é uma casa segura, com as melhores odds e uma das primeiras a se certificar com o Ministério da Fazenda. Então não perde tempo e usa o meu cupom Felipe20 com o link que tá aqui embaixo na descrição. Mas não parou por aí. Lembra que além desse movimento de atração e ataque ao espaço, eu pedi pra você guardar na sua cabeça as transições que o Brasil podia explorar? Pois é, e foi justamente assim que chegou no quarto gol. O Peru já tava desesperado e tenta sair jogando, mas erra um passe crucial. Bruno Guimarães intercepta e essa bola vai sobrar pro Igor Jesus, que naquele momento baixa pra fazer um pivô. E aí, lembrando a excelente campanha que o Botafogo faz no Brasileirão, ele vai encontrar justamente o Luiz Henrique, com tempo, com espaço e com essa oportunidade para progredir de frente. Ali vocês já sabem que ele é letal, né? Se ele cortou para a perna esquerda, agora sim a perna dominante é mais letal ainda. 0.09 gols esperados, mas com a finalização certa transforma isso numa chance de 73% de chance de gol. Golaço e o 4-0 pro Brasil. 1-0 com essa situação de atrair e lançar nas costas da defesa. 2-0 com a transição com o contra-ataque. 3-0 de novo atraindo e procurando nas costas da defesa. E o 4-0 de novo em transição. O Brasil levou tempo para encontrar os encaixes, encontrar as oportunidades, os espaços que o jogo ia oferecer, mas quando encontrou, deixou logo 4. Foi um 4-0 meio morno, talvez pelos 30, 35 minutos que o Brasil demorou para chegar até lá, mas foi expressivo e importantíssimo pro time retomar a confiança.